Bem-vindos ao Impacto Arcano. Meu nome é Tano Kinin, estou aqui com meu cachorro de canto Borivic. Diga lá, Borivic. E aí, galera, tô aqui no fundão. E a gente vai falar um pouco de Daggerheart. Tem algumas coisas que eu e o Borivic experimentamos sobre esse sistema novo, desde a última live que a gente teve umas 3 semanas atrás. A gente vai conversar, bater um papo com vocês, nossas primeiras impressões de como foi essa jornada, né? Que a gente tá tendo aprendendo esse novo sistema. E os nossos palpites e opiniões sobre o que a gente pensa sobre o sistema, né, Bora? Que é um sistema novo pra gente, então, que tá saindo pela editora Jambô, que tá em pré-venda. Ainda dá tempo. Hoje é dia 16 de 9 de 2025. Vai na Jambô, faça a compra na pré-venda, que vocês vão pagar mais barato, ok? E com uns brindes vindo com a compra. Vem com um colarzinho, com as cartas. E uma coisa que pouca pessoa sabe, tá, Borivic, que não foi mencionado. Esse livro de Ah, Daggerheart trazido pela Jambô tá sendo imprimido pela mesma que tá fazendo os originais lá nos Estados Unidos. Pela, pela Darrington Press. Então é a mesma editora que tá imprimindo as coisas. Não é editora, mas a mesma gráfica que tá imprimindo os livros. Então a qualidade vai ser de altíssima qualidade. Já foi aí não pode mostrado. nem reclamar que o da gringa tá melhor. Não pode reclamar. Então aproveita, tá? Cê, junta com seus amigos, a gente vai. Faz uma vaquinha, compra os livros, vai ser totalmente em português. É um sistema muito divertido para vocês testarem. Bom, então vamos ver nossas primeiras opções opções não, opiniões de Daggerheart. O que você achou, Barvik, de Daggerheart? Suas primeiras impressões do livro que você. Do jogo em si. Cara, sobre a questão do livro, eu achei um sistema ah, ele realmente segue a proposta dele de ser um sistema muito livre. Tanto em questão de época, combate, narrativa, mecânicas de jogo em geral. É uma coisa que você tem muita liberdade tanto para usar o conteúdo original, quanto o próprio livro ele já manda a proposta. Tipo, você pode mudar se não agradar você e ao seu grupo. Então, cara, eu achei um sistema muito gostosinho, cara. Ó, a gente tá colocando as imagens do Instagram da Jambô, que tá mostrando como tá o livro, como estão as coisas, né? Então, dá uma checada, vê o que você acha legal. E, bom, pra quem não conhece Daggerheart, tá? É um sistema de RPG novo que foi lançado pelo pessoal do Critical Role, daquele trupe famosa, sabe, Barvik, que tá em estúdio de RPG, que tá pelas Ah, sim, interwebs. acho que eu já ouvi falar. Acho que eu já ouvi falar. Foi lançado pela editora Darrington Press e tá aí lançado há uns 3 meses. E conteúdos novos sempre estão sendo postados pelo Void. Quem não sabe o que é Void, Void seria mais ou menos o paralelo do Unearthed Arcana, onde os playtests das classes e das coisas novas que estão por vir. E boa parte dessas coisas, bora ver que eu achei muito interessante, que você também viu lá no site, são gratuitas para os jogadores testarem, sem falar nas cartas que você mesmo pode fazer e baixá-las, não é, Borivic? Você experimentou isso também. Cara, as cartas você tem, quando você faz, você tem a opção tanto de baixar a imagem quanto o PDF para imprimir as suas próprias cartas. E a qualidade de imagem é muito bonitinha. Eu fiz as minhas próprias cartas e tá muito da hora, cara. Então, além disso, o que a gente viu também, ao meu ver, a gente tá falando isso antes de jogar a nossa one shot, então a gente assistiu muita coisa de Daggerheart antes de jogar, porque a gente queria ter uma experiência legal, porque tem muita gente nova no nosso grupo que nunca jogou Daggerheart. Então tá eu e o Borivic lendo o livro e estudando os conteúdos de Daggerheart justamente para tentar explicar para os nossos amigos dar a melhor experiência possível que a gente consegue, né? E eu vou jogar nessa one shot, eu não vou ser mais o Forever DM, então eu vou estar criando uma ficha. Se quiser, eu faço em live ou mostro depois. Mas
do ponto de vista do que eu li do livro, tá? Eu gostei muito do. Bom, como mestre, eu gostei muito dos cenários que eles apresentaram, tá, Borivic? Então, ali, o detalhamento de como eles apresentam os cenários e os mapas, né? Para você experimentar, para você jogar, e como você pode puxar, tirar aquela ideia para você mesmo fazer, achei incrível, 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 incrível. Sem falar que é muito fácil para você, que eles te passam um homebrew kit. Basicamente, faça você mesmo no Dagger Heart, sabe, o Body? Então, lá eles mostram como você pode fazer as suas cartas, as suas subclasses, os seus itens, o seu mundo, para você mesmo fazer. Ó, tá aqui, ó, para você, eu te ensino. Eu acho isso fantástico, eu achei isso fantástico, sem, sem, sem dúvida, sabe? Cara, e eu que estava estudando o sistema, eu, eu fiz algumas raças e até mesmo alguns monstros que ele ensina a fazer de uma maneira muito simples, cara, e fica bem completinho. Não fica aquele negócio tipo, tá faltando alguma coisa. Não. A pessoa, por ter a liberdade de fazer qualquer coisa, fica tudo bonito. E uma coisa que eu já vou pedir desculpa pra vocês, tá? Como eu e o Borivic, a gente jogou por muitos anos quinta edição. E tem certos vícios de linguagem que a gente tem, por causa dos nomes que mudaram, né, Bori? Tem origens, Sim. ancestralidade, então a gente vai acabar mencionando muito. Acabar mencionando até por questão de hábito, raças, essas coisas, mas a gente sabe que não é raça, a gente sabe que é ancestralidade, a gente sabe que a espécie é só questão de costume. Então, se vocês virem, dá uma perdoada pra gente, que a gente ainda tá aprendendo, né, Bora? Então, sobre um pouco o livro. Mas é só questão de costume, né? Não tem muito o que fazer. Cara, é isso aí, cara. E também, venhamos e convenhamos, D&D 2024 é muito recente. Vai fazer o quê? Um ano só. Eu acho que 8 meses, um ano, não sei. Então, tem muita coisa Cara, que a gente. então, E da Garrett tem mudar de... 3. Tem 3 meses, né? Então, tem muita coisa que a gente ainda tem que aprender. Mas, continuando um Sim, pouco. exatamente. Tem uma coisa que você me falou fora das câmeras, que era que você gostou muito sobre as opções para aquelas featurings para PCDs, para jogar como PCD. E o que é de inclusão bem interessante para o Dagahart. Tem um capítulo completo com isso, né? Para quem é PCD, né, né, Uhum. Borovic? Como próteses, cadeiras de rodas. Ah, sim. Então, Cara, eu achei isso muito legal porque, geralmente, pra quem joga D&D, ou qualquer outro sistema de fantasia que não tem essa mecânica, a pessoa tem que ir lá, inventar um homebrew, e isso acaba mudando, às vezes, a experiência do jogo e tendo que adaptar até algumas regras, então acaba atrapalhando. Então, por esse sistema já ter isso incluso, já ajuda bastante evitando a criação de homebrews que podem acabar mudando as regras. E, claro, isso também não impede, o próprio sistema já especifica, de criar homebrews baseado nisso também, mas pelo menos já serve como uma base. no começo do livro também fala, né, Bori, que muitas das coisas que o mestre, se não está funcionando para sua mesa, pode ser discutida com o seu grupo e com o mestre para funcionar na sua mesa. Então, já Sim. nas especificações iniciais do livro, diz que não é obrigatório o uso de mapas, por exemplo, para sua mesa. Então, vocês que não gostam de utilizar mapas, gostam mais de utilizar teatro da mente, fiquem tranquilos, vocês estão abraçados em Dagahart. E pobres mestres que, como a gente, que não tem miniaturas e coisas do tipo, que de vez em quando precisa de utilizar Albir ou coisas do tipo para se virar, também não precisa se preocupar, né, Bori? Porque no próprio livro menciona que não há uma necessidade de mapas caso você não queira. Mas para quem gosta também Uhum. dá para ser utilizado. Outro ponto que a gente vai Exatamente. botar sobre Dagahart, agora a gente vai falar do ponto de vista de espectador de mesas, que a gente foi estudou, tá? Porque semana passada, recentemente, saiu até agora no VOD, no Critical Role,
saiu. Foi uma semana onde eles pegaram personagens de D&D e transformaram pra Daggerheart. Tem alguns 2 ou 3 vídeos, né? Transformando esses personagens que usaram em campanhas anteriores, né, Bori? E jogaram um one Sim. shot live de Daggerheart. E eu assisti as 4 horas de show para tentar pegar alguns detalhes que eu tenho até aqui anotadinho no meu caderninho algumas coisas para vocês que eu anotei para falar do que eu achei, principalmente do pacing do jogo e da hora do combate, tá? Ó, teve isso já na parte final da live stream que eles tiveram, Bora. Eles jogaram com 8 jogadores. Uma, uma quantidade que eu já acho meio absurda. Então eu já não curti muito, já porque 8 jogadores Cara, é muito difícil, tá? Muito difícil. meu limite são 5 jogadores, cara. E Eu tem, ainda assim prefiro com menos. mas eu não vou dizer que não foi divertido, porque eu assisti, achei muito divertido assistir, mas o combate sim foi arrastado, tá? Mas tem um porém, tá? No sistema de Daggerheart, em combate, não existe a famosa iniciativa. Isso vai depender muito das suas rolagens, se você vai rolar com medo ou com esperança. Isso vai altera de quem é o spotlight, se é do mestre ou do jogador. Mas muitas das áreas do combate, Borivik, muitos jogadores eu senti que não rolaram. Eu vi isso na live por medo de rolar com medo. Porque medo é recurso por mestre. Entende? Então, Aham. um jogador nessa mesa de combate ficou uns 4 ou 5 minutos sem fazer nada. Então, a gente está falando de um live show, né? Mas a gente tem que tentar transcrever isso para um jogo de casa, um home game, né, Bore? Sim. Então, E, dica como mestre: não tentem imitar o que o Critical Role faz em live, principalmente. Você ajeite a sua mesa da melhor forma possível para você e para os seus jogadores, tá? Por favor, tentem não colocar tantos jogadores em uma mesa só, porque é um sistema novo. Se até o pessoal do Critical Role que criou esse livro teve um grande problema, pelo menos pelo que eu vi nessa live, do combate ser arrastado e os jogadores ficarem meio perdidos com as regras, imagina nós, entende, Bori? Que tá pegando o livro agora para ler, para entender e para eles. Então, vai com calma, sim, tá? Um passo de cada vez. Então, é algo que exige uma paciência. Afinal de contas, é um sistema muito novo. É uma criança comparada a qualquer outro uma sistema. criança, né? Dungeons and Dragons tem mais de 70 anos. Foi criado em 74, Nossa senhora. 73. Então, aqui, eu nem sei, eu não coloquei 70 anos, mas é quase 60, né? 60 e poucos anos, enfim. Mas Daggerheart tem 3 meses, cara. Tem 3 meses. 3 meses. Então vai com calma na hora de jogar. Você estava falando que você, mais cedo, Boris, sobre as fichas. Você criou uma ficha pro seu personagem. O que você achou na criação da ficha? Vamos colocar suas primeiras impressões, tá? Cara, como primeira impressão, eu lendo o livro ali, ah, identificando cada página, tentando decorar onde fica cada coisa, geralmente para montagem da ficha, é uma coisa simples, mas de início, quando você pega, algumas coisas são muito separadas em páginas distantes. Então, tipo, a criação de personagem fala que você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas ele só vai explicar o que aquela coisa tá, tipo, na página 100, na página 80. Então, tipo, às vezes a pessoa tem que ter uma paciência para dar uma lida ali. É um sistema que a pessoa tem que ter uma calma. Mas depois que ela decora ali o que ela, tipo, a página que aquela coisa tá, e também não tem muita coisa para decorar, venhamos e convenhamos. É uma coisa bem simples. Se você
olha ali, decora o que aquela coisa faz, você nunca mais vai precisar voltar naquela página. Então, de início, eu me senti um pouco perdido, por conta que a informação sempre tipo, o início da informação começa na página 2, a outra continua na página 80, mas depois disso acaba ficando bem simples, muito simples até, de montar uma ficha com base nas informações. Tá, então existe, obviamente, a, a, aquele baque de começo, né? Pra qualquer coisa nova. Vai ter um para você se adaptar. Mas pelo que eu entendi, pelo que você falou, depois é bem simples fazer a ficha entender como funciona, pelo menos, Sim, o sistema, né? Tipo, da criação. exatamente. Eu só me senti perdido porque eu fui fazer tudo sozinho, lendo o livro sozinho ali, tudo show de bola, tentando entender, fazendo uma ficha ali, show de bola. É tipo, eu e o Eric estamos tentando entender do zero. Então, tipo, Sim. se você tiver uma pessoa já, tipo, um pouco mais experiente, aquilo dali se torna uma coisa tão fácil quanto tirar um doce de criança. E também pelo fato que, tipo, claro, a gente viu os vídeos e tal, mas a gente tá utilizando o livro da Jambô traduzido. Então tem muitas coisas que do inglês pro português porque muitas vezes a ficha que a gente tá vendo no YouTube para que eles fazem tá em inglês. E algumas traduções, né, te confundem um pouco. Pô, o inglês não é a nossa primeira língua. A gente entende, a gente lê inglês, mas a gente tá vendo a versão da Jambô para tentar explicar, porque a gente vai mestrar pra gente que talvez nem use inglês, sabe? Não sabe inglês. Então a Exatamente. gente tá tentando se manter fiel à tradução justamente para facilitar a inclusão de novos jogadores. Então a gente tá utilizando o material que a gente tem, a prévia que a Jambô passou pra gente passou não, que a gente comprou, né? É, a gente não tá sendo patrocinada, mas gostaria, né, Jambô? Dar um oi pro canal. Mas a gente Patrocina nós. patrocina nós. Então, a gente tá gostando do que a gente viu. A tradução tá ótima, né, Borivic? Do livro. Ahn, sobre mais coisas que a gente pode falar do livro. ahn, qual ponto a gente pode colocar mais, Boris? Você acha que a gente pode dar uma pincelada? Colocando aqui na, Cara, na tela um pouco do vídeo da criação de personagens do Travis Willingham, do Matthew Mercer, transcrevendo o personagem de Dungeons and Dragons pra quinta edição. Vai ser só um cortezinho rápido, né? Pra o pessoal ver, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas, cara, continua. eu fiz esse teste também, de passar um personagem antigo meu de D&D pra Daggerheart, e não é nenhuma dor de cabeça, é algo até que bem simples. Beleza. Afinal de contas, por conta de não ter uma descrição pré-definida de algumas habilidades, magias, como em alguns outros sistemas, é bastante livre narrativamente. Você pode narrar como se fosse, sei lá, uma magia de D&D, um ritual de ordem paranormal, o tormento, e assim vai, tá ligado? Bom, muito, muito bom, cara. Ah, acho que demais. Por hora, a gente só vai. A gente só tem isso por hora, né? Essas foram as nossas primeiras experiências com Daggerheart. A gente vai poder falar mais quando a gente realmente jogar mais a fundo. O maior problema de todas as mesas e de todos os mestres jogadores é achar uma data pra jogar, né? Então a gente tá Uhum. com esse problema, assim como muitos que jogam RPG, né? O espiral do limbo, né? De... Sim, cara. Então a gente só tá vendo certinho quando a gente pode marcar, Cara, jogar one shot e falar das nossas experiências do jogo, né? acho que uma piada que é só o pessoal que conhece mais da Garrat vai entender é a pessoa já começa com a mesma fadiga de um personagem de nível 1, tá ligado? Acima da metade. Com isso, a gente termina o nosso pequeno review de Daggerheart. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, dêem um like, falem pros amigos e sigam o Impacto Arcano no Instagram e sigam o seu Instagram do cachorro, né, Bori? Dá like. Filho da puta. Bom, Não resisti. abraço, gente. O meu Instagram, segue aí, Gleison Oficial, tem a foto de um cachorro lá, não tem como errar.
Tá, olha esse cachorro aqui atrás, ó. Tchau, Vou tchau. até mandar, vou É. até mandar aqui nos comentários. E é isso aí. É,